Saudações a todos, sejam todos bem-vindos. Meus desejos de muita paz. Continuando os estudos do livro Missionários da Luz, nós estamos no capítulo 14, chamado Proteção. Estamos vendo aqui um trecho onde ele ressalta o Apuleio, que é o instrutor aqui do grupo espiritual. Ele está ressaltando para André Luiz as responsabilidades da missão do acompanhamento deles, dos espíritos dessa equipe, ligada ali à responsabilidade da ligação do espírito na reencarnação e também do acompanhamento que eles têm que fazer, para que o espírito, nos primeiros dias e sequentes meses e anos até, que eles acompanham o desenvolvimento da criança, para que nos primeiros momentos da gestação não haja nenhum problema, que ele está explicando aqui, nós paramos um ponto onde ele está explicando muitas desistências, que muitos espíritos desistem durante a gestação, recuam diante da nova vida que terão, da nova existência que terão, e acabam recuando e levando até abortos considerados abortos naturais, e falam também das mães, muitas vezes, que se arrependem. E nós paramos nesse ponto, um ponto delicado, que ele menciona o aborto aqui. Vamos retomar a leitura e nós vamos, à medida que formos lendo, nós vamos explicando e entendendo o que ele quer dizer. Aí ele fala assim, André Luiz fala: escutava-lhe a palavra experiente e sábia com muita atenção, a fim de aproveitar-lhe todo o conteúdo educativo. Em razão disso, prosseguiu ele, o aborto muito raramente se verifica obedecendo à causa de nossa esfera de ação. Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres, diante das sagradas obrigações assumidas, ou aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para este ministério divino. Entretanto, mesmo aí, encontrando vasos maternais menos dignos, tudo fazemos, por nossa vez, para opor-lhes resistência aos projetos de fuga ao dever, quando essa fuga representa mero capricho da irresponsabilidade, sem qualquer base em programas edificantes. Claro, porém, que a nossa interferência no assunto, em se tratando de luta aberta contra nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecidos da obrigação a cumprir, tem igualmente os seus limites. Se os interessados, retrocedendo nas decisões espirituais, perseveram sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-los entregues à própria sorte. Daí a razão de existirem muitos casais humanos absolutamente sem a coroa dos filhos, visto que anularam as próprias faculdades geradoras, quando não procederam de semelhante modo no presente, sequiosos de satisfação egoística, agiram assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhes é peculiar. Neste último caso, experimentam dolorosos períodos de solidão e sede afetiva, até que refaçam dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos às leis de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui, ele está explicando
que muitas vezes, infelizmente, há o recuo das mães com relação à gestação. Eles cometem aborto, né? Interrompem ali a gestação por questões ali individuais, né? Por recuo na decisão. E isso causa, não só na vida presente, mas também pode causar em outra vida, em outra existência, né? O problema de engravidar, por exemplo. Mães que não conseguem engravidar, tentam de todas as maneiras, mas não conseguem ali por alguma razão, e essa razão ele está explicando que pode, claro que devemos entender isso como não como uma regra geral, né? Mas existe esse vínculo, a lei de ação e reação, né? Que nos envolvem, ela pode estar sendo usada nesse momento, que todo aquele esforço que é feito muitas vezes para que haja ali a gravidez, não é possível por estar sendo cumprida a lei ali de retorno do que de ações feitas ali no passado. Como ele fala aqui, o patrimônio de veneração que todos nós devemos às leis de Deus. São leis de Deus, né? A gente não tem o direito de interferência nelas. Continuando aqui, as definições do chefe dos construtores aclarava aí que André Luiz falando. As definições do chefe dos construtores aclaravam-me o raciocínio, referentemente a graves problemas da luta humana, né, com relação a essa questão do aborto. Interessado em aprender, cooperando, busquei tomar a posição do trabalhador, procurando o serviço que me competia, no campo de auxílio magnético às organizações celulares. Mais tarde, então André Luiz estava auxiliando ali, auxiliando magneticamente, né? Estava sendo um auxiliar também, tomar a posição do trabalhador, ele fala, no auxílio magnético às organizações celulares. Mais tarde, porém, antes de me retirar, aproximei-me do diretor, a fim de recolher algumas informações. Impressionavam-me certas minudências do trabalho que se levara a efeito na noite anterior. Por que processo conseguira localizar-se a ligação inicial de Segismundo ao futuro corpo nos órgãos geradores de Raquel, né? E o problema do elemento masculino mais apto? Em todos os casos de fecundação, amigos da condição de um... Desculpem, eu vou retomar a leitura aqui. André Luiz está questionando, né? E o problema do elemento masculino mais apto? Em todos os casos de fecundação, amigos da condição de um Alexandre deveriam funcionar no serviço de escolha? Apuleio ouviu-me com a benevolência que caracteriza as entidades elevadas e informou. Aqui ele estava questionando, né? Ele era amigo de Alexandre. Deveria funcionar no serviço de escolha, né? André Luiz tinha umas questões bem nossas mesmo, né? Aquelas que vêm à nossa mente. Quer dizer, precisaria ter ali a influência da amizade para poder ter ali o auxílio mais intenso, né, sobre esse assunto? É o que ele pergunta. Apuleio ouviu-me com a benevolência que caracteriza as entidades elevadas e informou. Passivamente não significa ausência de cooperação.
Quando Raquel aceitou a tarefa maternal, fê-lo com decisão e obediência construtiva. Ela recebeu Segismundo em seu organismo perispiritual e, mobilizando os poderes naturais de sua mente, situou-lhe o molde vivo na esfera uterina, com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos, superintendidos pela atividade mecânica subconsciente, cujo automatismo traduz a conquista de experiências multimilenárias da alma reencarnada. Para os círculos da mulher é tão fácil a ambientação das forças criativas, como é natural para o homem a manutenção da atitude patriarcal e protetora, enquanto perdura a existência dos laços paternais. Percebendo-me a intenção de aproveitar-lhe os informes para pequenino esforço meu, no sentido de escrever para leitores encarnados, Apuleio acrescentou. Então, essas lições, André Luiz já tinha intenção de passá-las para nós, né? Como ele fala aqui, percebeu que o orientador percebeu a intenção dele em aproveitar todos esses ensinamentos que ele estava recebendo para passar para os encarnados, para escrever para nós. Aí ele continua. Teríamos grandes dificuldades em explicar aos homens terrestres o fenômeno da adaptação das energias criativas do útero materno nos processos de reencarnação. Por enquanto, a tendência da maioria dos nossos irmãos encarnados encaminha-se para a materialização de todos os nossos esclarecimentos. É preciso esperar mais tempo para ministrar-lhes certas informações que por agora seriam para eles incompreensíveis. E realmente, né? Toda essa descrição que nós já tivemos até agora, de todo esse processo reencarnatório, na parte espiritual, todo o trabalho que é feito. Muitas coisas nós não entendemos ainda, não conseguimos alcançar com o nosso pensamento, com o nosso raciocínio. Então eles não podem entrar em muitos detalhes mais específicos, com mais informações, né? Porque nos faltaria ali entendimento, faltaria conhecimento até para compreender tudo isso. Mesmo o próprio André Luiz está se deparando com muitas informações novas. Mesmo ele tendo sido médico na encarnação anterior dele aqui na Terra, com toda a formação médica que ele tinha, muitas coisas para ele estão sendo novas. Por isso que ele faz tanta pergunta, tanto questionamento. Por isso que ele fala, né? Para nós, não adiantaria eles explicarem com mais detalhes muitas coisas, porque nós não compreenderíamos ainda. Deixar para depois, numa outra etapa. Então, é interessante isso. Então, tudo isso que eles estão dando, claro, com muita simplicidade até para eles, né, na parte espiritual. Aquilo que eles acham de mais simples é aquilo que nós conseguimos já entender um pouco, nem tudo, mas pelo menos uma parte a gente já consegue entender como funciona todo esse processo. E coisas mais detalhes, mais detalhadas, coisas científicas, né? Termos até que eles usam, não podem ser passados para nós ainda por falta de compreensão nossa. É isso, vamos ficando por aqui hoje, vou parar nesse ponto. Semana que vem nós damos andamento à leitura e ao entendimento através dos comentários. Que tenham todos uma boa semana, fiquem todos em paz, que Jesus nos abençoe a todos.